Olá, pessoal. Hoje nós estamos com mais um episódio de Tirando o Jaleco, né? Um podcast que vocês sabem, a gente fala de medicina de saúde de uma maneira mais liberal, para conhecer os bastidores, para saber como é que os profissionais que são convidados aqui escolheram, no caso aqui hoje, com as duas profissionais, com Lívia e com Mariana, escolheram medicina. Então, a gente está aqui hoje com duas intensivistas de renome, conhecida, com quem eu tenho o prazer de trabalhar, doutora Lívia Mello, doutora Mariana Sampaio. Duas profissionais que estão agora com dois desafios aqui junto comigo, que são as UTIs cirúrgicas, que a gente vai falar mais à frente, né? Mas eu queria começar aqui com a doutora Lívia, com Lívia, né? Eu não vou falar aqui doutora não, né? Com Lívia Mello, com Lívia, sobre por que ela, que é uma intensivista de renome, por que ela escolheu medicina e depois medicina intensiva, né? Mas como é que você chegou à medicina? Como é que a medicina apareceu na sua vida? A responsabilidade master é do meu pai, né? Meu pai, ele era otorrino, né? E me influenciou bastante. Na verdade, ele primeiro começou com odontologia, depois fez medicina. E aí, brincando de primeiros socorros, sabe? Esse era o tipo da brincadeira que rolava. E aí, enfim, fazer faculdade, vamos lá. Primeiro eu passei para odontologia, tá? Ah, foi? Eu fiz 2 períodos de odontologia no Rio de Janeiro, né? Que eu sou carioca. E aí, depois é que eu falei assim, não é isso aqui que eu quero, não. Tipo, pai, vou voltar para cursinho. E aí, abri uma transferência interna, mas eram uns pré-requisitos absurdos. Mas, enfim, né? Dentro dos pré-requisitos absurdos, eu passei no pré-requisito e aí, sim, eu comecei a fazer medicina no Rio de Janeiro, né? Sou formada pela Unigran Rio. E depois de tudo isso, a gente sempre começa, geralmente, pela emergência, né? Assim que começa a nossa vida. Eu fiz Souza Aguiar, fiquei muito tempo no Souza Aguiar como acadêmica. E aí, ali foi onde eu desenvolvi uma paixão pelos pacientes mais graves. E é onde a gente ficou pela UPG lá. Uhum. Depois disso, eu já trabalhava em UTI. E aí, um chefe do Rio de Janeiro, que se chama Fernando Frango, eu falo ele um dos mentores da minha vida, ele e o João, fala assim, você vai fazer terapia intensiva. E eu achei, por algum momento da minha vida, que eu fosse fazer dermato. E quando eles viram que eu comecei a estudar dermatologia... Bem diferente, hein? Nossa, eles me chamaram para conversar. Tipo assim, não, a gente não vai deixar você fazer dermatologia. E aí, a vida do adulto, eu acabei fazendo a pós da AMIB pelo Rio, né? E aí, dentro dos pré-requisitos, vim para a Vitória da Conquista. Depois, a vida mudou completamente. Eu conheci nessa época, não foi? Foi, quando eu estava chegando por aqui, foi. né? E aí, depois, né, quando preenchi os pré-requisitos para a prova de título, foi que eu fiz a prova e virei intensivista. A nossa história tem uma coisa parecida e curiosa, que meu pai era dermatologista e alergologista. E ele queria... Eu cheguei a acompanhar meu pai no consultório no começo da minha carreira, né? E ainda quando estudante. Mas, papai, para mim não dá dermato, não, né? Eu gosto de paciente grave. É bem isso. Eu cheguei a fazer uma pós-graduação de medicina estética. Mentira. Juro, eu fiz isso. Aí, quando a moça falou pra mim dos Botox, eu falei, não, gente, eu gosto mesmo de entubar pessoas. Desculpa, o Botox não vai me fazer 100% feliz, né? E aí, foi por isso que a gente mudou, que eu mudei, né? Que eu mudei de especialidade. E é paixão, né? E vocês passaram junto, pelo menos pela mesma cidade, Rio de Janeiro, no início, né? Na faculdade, né? Isso. Como é que você começou, Mário? No meu caso, eu não tive... Meu pai não é médico, mas ele é representante de remédio, então ele trouxe a parte, né, da saúde em si, do contato com o médico, para a minha família, que na verdade mais tios, primos são também propagandistas. E aí eu gostava muito de medicamentos, meu pai contava as coisas para mim e eu acabei querendo fazer medicina. Na época, eu tinha um irmão, meu irmão acabou falecendo e minha mãe, você não sai de Vitória da Conquista. E aí, eu acabei fazendo enfermagem, fiz 2 semestres também, fiz 2 semestres de enfermagem. E aí, assim como Livinha, eu percebi, não quero isso pra mim, eu quero voltar pro cursinho e estudei pra medicina. Aí, passei no Rio de Janeiro. Aí, minha mãe, eu falei, foi lá que eu passei. Ela nem sabia que você tinha feito vestibular. Eu tentei fazer vestibular em Salvador primeiro, que era o passo maior. Tipo, você vai ficar na Bahia e pronto. Aí, não passei, tentei na Baiana, não deu certo. Aí, eu falei, tinha uns colegas daqui de Conquista que faziam no Rio.
Só fui pra lá e de lá passei, tipo assim, tentei uma vez e foi. E acabou sendo na Gama Filho, que era mesmo de Murilo, né? De Murilo, é. Só que aí a minha faculdade acabou tendo um probleminha, né? Acabou falindo e formei pela Estácio. Mas fiquei um tempinho no Rio também. Um tempinho, 6 anos. 8 anos. Eu formei e ainda fiquei lá por mais 2 anos trabalhando. Por lá. Entendi. E aí a gente se conheceu também nessa época, quando você veio pra cá, não foi? Eu vim pra cá em 2016, antes de formar, para procurar o estágio eletivo. E aí, na época, você estava ainda no 92 e estava na UTI 1. Só que já rodava o pessoal da UESB, acho que a UFBA ainda não tinha lá. Isso, não tem um. E como é muito disputada a UTI 1, não tinha vaga para pessoas de fora. Aí eu acabei ficando na emergência. Aí Certo. rodei um tempo na emergência e fui atrás de você em 2018, quando eu pretendia voltar. Foi quando tinha acabado de iniciar em Brumado e surgiu uma vaga em Brumado. E você mesmo sem lembrar, sem conhecer de mim, falou, não, então venha, vamos ver como vai ser o seu trabalho aqui em Brumado. E tô desde então, que foi aquele plantão de domingo. É mesmo, Desde 2018, que é. ainda se mantém, né? Isso. E o que é medicina intensiva para você? É intensivista ela, de raiz. Rapaz, Eu estou perguntando isso, que muita gente... hoje, o que é que a gente vê hoje na medicina intensiva? A gente vê plantonistas e não são intensivistas. Isso. A gente vê gente que é intensivista, passou na prova de título, mas não exerce a função. Mas o intensivista titulado que trabalha em UTI, que vive em UTI, são poucos. Você é pelo menos na nossa cidade, você é uma dessas poucas, assim como ele, como Murilo, como eu, como você. O que é para você medicina intensiva? é a minha vida. Tipo assim, é um pedaço de mim. Eu digo assim, a minha profissão me define, porque eu sou intensa. Não é à toa que eu sou intensivista, né? A adrenalina, o pensamento rápido, né? A resolutividade, a complexidade, o acolhimento. O desafio, né? Exato. Então, Porque essa sou eu. Ela é um pedaço de mim. Eu não consigo me imaginar hoje se não estiver dentro de uma unidade de terapia intensiva cuidando de pessoas graves. A gente diz assim, né? A gente pensa assim, né? É o paciente mais grave do hospital que vai para os nossos cuidados, né? Exatamente. Então, a responsabilidade de todas as especialidades. Então, é uma responsabilidade grande. É um pé na clínica e um pé na cirurgia. Né? Eu vi uma camiseta escrita intensivista, achei aquilo incrível, que estava assim, gestor do caos. Admirado pelos internos. Isso. Né? Não leva trabalho para casa. A gente precisa resolver ali e agora. Né? Então, achei aquilo assim, a pura verdade, é o que nós somos. E as duas mãos na fisiologia. E as duas mãos na fisiologia. Verdade. E se tiver mais uma, pega o aparelhinho de ultrassom e vamos lá. Né? A gente, na verdade, como intensivista, a gente está dentro do furacão. A gente está ali no olho, né? Gerenciando o caos. E você pode estar um caos pessoalmente, mas quando você entra no hospital, você consegue gerenciar tudo. Você consegue colocar sua cabeça em equilíbrio e você consegue ver o paciente como um todo e de uma forma, né, rápida, mas também, ao mesmo tempo, tranquila para ser passada para a equipe, né, organizada. Ou seja, você gerencia o caos, é isso mesmo. Eu achei aquilo incrível. E o que é legal em terapia intensiva é que tudo é protocolo, né? Sim. E uma coisa importante que muita gente não sabe é que a gente tem uma equipe multidisciplinar com quem a gente trabalha e que ajuda muito. Então, assim, a gente tem um momento de round, onde você discute ali com o enfermeiro, com o físio, com o psicólogo, todo com o mundo nutricionista. farmacêutico, né? Os E todo internos junto com a gente. E todo mundo dá opinião, e a opinião de todo mundo é importante. Isso, Exatamente. Verdade. Fale um pouquinho sobre o round multidisciplinar. Na verdade, acho que é um dos momentos cruciais, né? Porque cada um tem um olhar diferenciado, né? É um benefício tremendo para o paciente, no final das contas, que é o nosso maior objetivo, né? O bem-estar do paciente e da família. Então, ali, todo mundo tem a sua visão, mesmo como intensivistas, né? Assim, tem um que gosta mais de nefro, um que gosta mais de neuro, outro que gosta mais de endócrino. E aí, todo mundo se junta, os plantonistas, o rotina, né? O diarista, né?
E aí, tipo, muitas vezes o farmacêutico fala, ó, tem interação medicamentosa aqui, a enfermagem que vem nos dizendo o grau da lesão de pressão, né? Olha, não tá se alimentando bem, a nutricionista, né? Vamos trocar a dieta. Então, todo mundo vai ali, né, puxar a sardinha para si com um objetivo do bem maior, que é o cuidado do paciente. E ali é o momento da gente escutar, definir que caminho nós vamos tomar juntos, né? Porque apesar da gente estar ali com o leme do barco, né, que é do médico, mas os motores estão junto com a gente. A gente não vai ser nada se a gente está ali sozinho, né? Então, a equipe é fundamental. O técnico de enfermagem, eu gosto muito quando a gente tem o técnico de enfermagem junto por conta da hora do banho. Então, ele diz pra gente como é que foi o banho, se queixou, que tem coisas que os pacientes não falam pra gente, né? Isso. Falam pra eles que estão mais próximos, mais à beira-leito. Então, acho que é um momento muito importante, inclusive, a felicidade é quando chega o especialista, né? Quando chega o especialista e a gente está no momento do round, e chegou o cirurgião que operou o paciente, e ele pode estar ali naquele momento com a gente, isso é maravilhoso. Também. Perfeito, ainda tem um especialista que participa às vezes do round, né? Exatamente. Verdade. Fala do round aí, como é que é você no round? Então, na verdade, vir para cá em 2018 me tirou bastante da minha zona de conforto, de ser mais tímida em tudo, né? De não começar a conversar tanto, né? Mas o round tem sido bastante desafiador. Ainda mais com os internos, né? Parece que eu tenho uma certa fama com os internos, que eu sou um pouquinho mais seletiva, né? Então, eu tento ser, não tanto quanto Lívia, né? Um pouco mais de conversar bastante, mas eu tento ser um pouquinho mais objetiva de ser, né? Da mesma forma, com todos os multi, né? Conversar sobre como foi o plantão anterior, o que aconteceu, né? Com o paciente e tal, como que foi os especialistas, e aí eles mantiveram a conduta, né? Trocou, o que houve. Então, é sempre bom a gente estar reunido no round tentando aprender com os internos, com o pessoal, né? Daí. E no round a gente discute tudo, né? Tudo. Discute o antibiótico. Isso. Como o Lívia falou, a interação medicamentosa. Você vai discutir se você vai tirar aquele omeprazol injetável para omeprazol VO, via sonda, aquele de bicarbonato. Mas é importante que quem esteja assistindo, que naquele momento do round ali, você destrincha o paciente. Sim. Né? E só o intensivista faz daquele jeito ali. Você analisa leuco, hemoglobina, hematócrito, diurese, balanço hídrico, sódio, potássio. E para cada análise dessa você tem uma ação. Exatamente. É por isso que assim, você tem que conhecer muito de fisiologia, farmacologia, hemodinâmica, neuro. E eu defendo muito o intensivista, que é um profissional que tem que ser completo. Sim. Ele não pode ver só o coração, ele tem que ver a interação do coração com o pulmão, com o cérebro, com o abdômen. Não é só a patologia aguda, né? Não. Tipo assim, no livro a gente trata isso assim, mas como é que a gente vai tratar do seu Roberto? O seu Roberto a gente trata diferente. Então, assim, doutora, ali eu posso aumentar a PIP nesse paciente com TCE grave? A pessoa tem que saber que a PIP aumentar, ela vai aumentar a PIC, e a nível que vai decidir. Qual a repercussão daquele ato, né? Que muitas vezes a gente escuta... é fácil trabalhar em UTI, é só mexer na nora. A gente sobe e desce nora. E dá volume. Esse aí é o plantonista que não é intensivista, né? Mas é o que a gente escuta. Não, faz quinhentão de soro aí, tá tudo certo. Né? Isso mesmo. Verdade. Mas a pessoa não sabe a reverberação daquele ato. Isso, né? perfeito. Então, essa é a questão. Né? Por isso que é diferente ter intensivista na UTI. Né? Porque a gente tem um olhar... Não é à toa que nós somos uma especialidade. Isso. Né? Com todos os respeitos a quem vem agregar, né? Junto com a gente, porque a gente não tem como levar uma UTI sozinha, a gente precisa dos nossos colegas, né? Claro. Né? Mas a gente faz a diferença nisso, nos detalhes da conduta, o que representa subir ou diminuir uma nora, ou infundir ou não infundir 500 de soro. Isso, exatamente. Isso. E aqui a gente tem pessoas que vão assistir a gente, que são da área, tem leigos que vão ouvir e tal. Se você pudesse, vou perguntar a cada um. Eu queria que vocês explicitassem, dissessem como é que é a sua rotina na UTI quando você vai dar plantão, quando você vai assumir um plantão. Como é que funciona isso, para quem não conhece? Você vai lá, recebe o plantão do colega, anota, não anota. O que você faz na frequência para dar um bom plantão na unidade de terapia intensiva? A rotina de cada um, porque tem cada rotina pessoal, né?
eu tenho o hábito de chegar na UTI e olhar todos os leitos, sem o colega me passar absolutamente nada. Não, de olhar cada Eu chego e vou olhando. Isso. Olho e sento, não troquei de roupa ainda, né? Que a gente tem um uniforme. E vou ouvi-lo. E ouço, aí dependendo do que a gente receber, eu peço algumas coisas naquele momento, né? Tipo, a gente tem que prescrever para acontecer, Sim. e aí eu vou trocar de roupa para ir para o mais grave. Ele é o meu primeiro paciente. Quem é o mais grave de todos os que estão aqui? Perfeito. Depois de conduzir na minha linha de raciocínio de gravidade, né? O último que eu vou olhar, o paciente está de alta. Porque ele tem menor complexidade. Certo. E assim é a sequência. E depois que vai para beira-leito, puxa o ultrassom para beira-leito para ver o paciente com o ultrassom ao lado. E aí começa a olhar exatamente isso. Assim, eu vejo o paciente de fora para dentro. Então, o que tem no monitor, o que tem no ventilador, o que tem de bomba, o que tem de dispositivo. Aí eu chego no paciente para poder ver. Deixo ele completamente despido, não gosto de ver paciente com roupa, não gosto de examinar paciente com, tipo assim, olha aqui rapidinho aqui em cima, não, essa não sou eu. E aí depois disso, aí eu anoto aquilo ali que eu vi, né? Lava a mão, senão a CCIH e enfermagem, todo mundo pega a gente, né? Lava a mão antes, lava a mão depois, lava a mão, lava o dispositivo, lava a caneta. E depois eu escrevo as anotações e vou. Para só no final eu juntar o balanço e juntar todas as informações para poder conduzi-lo. Aí vai para prescrição, com tudo escrito, para poder modificar as alterações do dia. Perfeito. E sua rotina como é que é, Mari? Eu normalmente chegando, vendo o colega, eu gosto de receber o plantão à beira-leito. Eu gosto de receber a notícia dele já olhando cada paciente um pouco mais distante do paciente, que sempre a gente tem algum paciente lúcido, orientado, dependendo do quadro, né, clínico do paciente. E eu vou anotando o que está na bomba, o que está... De imediato eu já vou fazendo tudo, né, junto. Olho para o paciente, recebo e o colega vai falando tal conduta, e eu vou recebendo e vou ao mesmo tempo anotando e vendo e pegando as informações tudo junto. Vendo o paciente no beira-leito até ver todos. Depois troco minha roupa e normalmente a gente tende a ir para o paciente mais grave, o paciente que tem a árvore de Natal, né, entupido de bombas, né, normalmente esse paciente está entubado, ou não, e cheio de bombas, e a gente tende a ficar em cima desse paciente para poder avaliar, depois fazer as pressões, e o paciente, como ela falou, o último, normalmente sempre é o de alta, é o último, né, o que já está mais tranquilo, né, estável, né. Terapia intensiva, né, 15, 20 anos atrás, era quase, em alguns aspectos, era basicamente o oposto do que a gente pratica hoje. Era muito líquido, muito volume, muita sedação, muita analgesia, né? Volume correntes altos. Hoje eu compreendo por que tinha muita sala naquela época. Muita vile, talvez, né? Aí, se você pudesse, Lívia, dizer, né? Eu sei que não é uma pergunta fácil. Qual foi o maior avanço nas UTIs nos últimos 10 anos? O que você diria que foi? A aquisição da ultrassom. Perfeito. Para mim, aquilo hoje faz total diferença numa formação, pela brevidade que a gente dá um diagnóstico, pela forma que a gente conduz o nosso paciente, né? É um derrame pleural ou um pneumotórax? Eu só sei que está abolido, né? Aí a gente consegue resolver isso mais rápido, posicionamento de dispositivo, diminui risco de iatrogenia, né? Acidentes de procedimento. Então, acho que o que faz diferença hoje, se você estiver fazendo cuidado de um paciente em terapia intensiva, se você maneja bem um ultrassom, você vai resolver muito a vida dele. Você não passa dispositivo à toa. Um simples bexigoma. Vou testar aqui se o paciente é um pouquinho mais obeso, né? Antes a gente testava passando uma sonda. Hoje a gente passa o ultrassom e fala precisa, não precisa. Ontem, na apresentação de gestão da Elo, né, aí você tem que apresentar quais são os seus projetos para cada unidade, né? Aí, quando eu fui apresentar a minha, eu botei isso aí. E lá na Elo a gente tem ultrassom. Sim. Mas no projeto era alavancar, implementar mais o uso do ultrassom para os profissionais. E que apesar de a gente ter ultrassom, ter profissionais, quase todos são habilitados, a gente precisa usar mais. Verdade. Né? E isso deixa a gente mais perto do paciente, né? O ultrassom vai fazer a gente ficar mais à beira-leito. Então, isso ainda tem um ganho secundário. Além de ter um diagnóstico mais preciso, ser eficiente na sua conduta, você ainda está mais perto do paciente. E você que tem um pouco menos tempo que Lívia, né? Mas
acho que você pode dar uma opinião sobre isso aí. O que você, no seu entendimento, foi de maior avanço na UTI, na terapia intensiva? É a minha opinião? Eu ia falar também do ultrassom, Porque, assim, eu vim de uma era do médico raiz, né? Aprendi a parte sem ultrassom, sem nada. E logo depois de formado, já veio o avanço do ultrassom e vem todas as, né, inovações que o ultrassom vem trazendo, né? Benefício, né? Então, por mais que a gente ainda tem colegas que falam, não vou usar isso não porque eu sou raiz. Né? Sou raiz, vou funcionar sem ultrassom. Mesmo que você saiba a técnica, mas se você tem o recurso, é muito mais seguro. Porque você não vai depender de uma pessoa para fazer um raio-x para checar isso, para outro fazer um laboratório, será que deu certo? Não, você está com o aparelho ali para ver o paciente e resolver tudo, né? A medicina intensiva, assim, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, a seguinte pergunta na sequência, o que você desejaria que melhorasse mais na terapia intensiva? O que poderia melhorar mais para você ter uma assistência mais qualificada, melhores resultados? Você tem essa opinião? Tem esse mente? Em qual aspecto? Qual que é o que vem à sua mente? Existem dois aspectos quando eu falo que poderia melhorar na terapia intensiva. Quando teve a Covid, né, a nossa especialidade deu um boom. Foi. Então, todo mundo sabe quem é o intensivista. A dor do intensivista, na minha opinião, é porque muitas vezes a gente tem uma remuneração igual ao colega que acabou de chegar, né, no mercado de trabalho. Isso. Então, nós somos intensivistas, a gente tem um olhar diferenciado para aquele paciente e um colega que está chegando, né, que a gente também já passou por isso, mas a remuneração é absolutamente igual, não importa se você é um especialista. Exato. Se você é um especialista, se você tem mestrado, tem doutorado, se você faz algum outro, tem alguma subespecialidade dentro da terapia intensiva, a remuneração é igual. Isso aí é uma dor, vamos dizer, né? Sendo intensivista. Abrindo só um aspas aqui, lá na Elo, o profissional que tem o título, ele tem uma remuneração diferenciada do que não tem. Com a Ela é diferente, né? O sonho é que a gente tivesse algumas elos por aí, né? Porque, infelizmente, essa é a realidade, né? E assistencialmente, às vezes, o que eu sinto falta é de uma agilidade, sabe? Quando a gente precisa ser rápido mesmo na intervenção e a gente depende de algo que não está diretamente conosco. Sim. Então, se às vezes eu preciso de uma tomografia, eu ter que explicar para o colega que está lá a relevância, a velocidade que eu preciso dar para resolver aquilo, ou às vezes um acionamento de um especialista, né? Muitas vezes, como a gente já está no mercado há mais tempo, a gente consegue conversar com a pessoa e negociar, e a pessoa sabe daquilo que você está falando, né? Tipo assim, realmente preciso ir, eu preciso isso. Mas muitas vezes demora. E a gente fica ali de mão atada esperando. Algumas vezes isso me traz um pouquinho de aflição. Então, a agilidade, às vezes, nessa assistência era o que eu gostaria de ver mais. Entendi. E você? O que você vê, Mari? Falou tudo ali. Olha, não pode. Tem uma pergunta não, pode perguntar para ela que eu tô aqui, é verdade. Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu vou dizer que eu concordo com o Lívia. O ultrassom é indiscutivelmente um avanço enorme para a UTI. Mas o avanço na discussão da paliação e terapia intensiva. Porque eu vivi de uma época... Verdade. Porque, assim, você dava todo o recurso para todo paciente grave, tudo. Então, às vezes, você investia muito num paciente que você sabia que o desfecho dele... E tem estatística para isso, né? O desfecho final era o óbito. Sim. Né? Então, você investia muito recurso e prolongava tempo de morte, praticava muita distanásia. E hoje a gente já tem uma visão muito melhor disso aí. E eu acho que ainda pode avançar mais em e o Brasil é o único respaldado, né, juridicamente, né, que a gente pode fazer a paliação com uma forma que a gente não está prolongando o sofrimento, né? A gente realmente tem um respaldo para isso. Outra questão é a questão dos antibióticos, né? A gente tem um antibiótico muito limitado ainda, né? Esse é, na minha opinião, né, o grande desafio, né? Sim. Você avançar em antibióticos que tratem as bactérias pan-resistentes que estão vindo por aí, que já existem. E já estão por aí. Né? Já estão por aí. Estão mais perto do que a gente acha. Só não estão em alguns casos identificadas, né? Exatamente. Mas já estão por aí. Não é isso? Verdade. Vou perguntar primeiro a você agora. Não, pode ser ninguém primeiro. Vou ficar aqui quietinha agora, Mari. Ela gosta. Não, tá contigo. Vou fazer uma pergunta fácil para você, assim, ó. O que
Como é que você está vendo? Eu convidei as duas, né? São duas profissionais de minha confiança, competentes, né? Para um desafio novo, que foi assumir as UTIs cirúrgicas lá do Hospital Afrânio e do Base. E a gente vem tendo bons resultados. Sim. Como é que foi esse desafio? Como é que foi esse desafio e como é que está sendo para você trabalhar nessas duas UTIs? Tá sendo um desafio mais pessoal, né? Porque o povo olha pra mim e ainda me acha uma menina, né? Não é isso, né? Mas com relação à abertura de uma nova UTI, da gente poder gerenciar, né, na verdade, médicos, né, a gente procurar médicos capacitados, né, sejam aqueles com pós ou com experiência, né, de um tempo maior. E em um hospital que tem um complexo, né, como o complexo de Conquista, né, o Hospital de Base e o Afrânio e as especialidades cirúrgicas, né. Tem sido desafiador, né, mas acredito que a gente está fazendo um bom serviço aí, né. Para quem não sabe, acho que essa altura já está beirando 200 pacientes assistidos pelas duas UTIs. É isso mesmo? 200, não, 100, não, 100 pacientes. Foram 100 100, pacientes, né? Isso. 100 e pouco pacientes pelas duas UTIs, com resultados muito bons, filas de cirurgias andaram. Isso, né? E especialidades difíceis, né? Como cirurgia oncológica, cirurgia vascular, neurocirurgia e as ortopédicas, né? E algumas da parte da cirurgia geral que tem alguma complexidade maior. Pronto, agora a pergunta agora para você. É prazeroso, porque o que nos desafia, né, Mari, vai fazer a gente crescer, se desenvolver, né? A gente está numa UTI que a gente recebe o paciente, às vezes, no pré, às vezes no pós. Então, a gente consegue melhorar um pouquinho a condição desse paciente para ele ir numa condição melhor para o centro cirúrgico. A gente vê esse paciente voltar e devolver ele, né, funcional e bem para a sociedade, para a família dele. É muito prazeroso. Assim, a gente sabia que aquele paciente, né, estava ali já há algum tempo, esperando pelo aquilo. E aí vai gerando outras complexidades no seu tratamento e a gente consegue resolver a complexidade, resolver o paciente e devolvê-lo bem para a família. Então, isso aí não tem preço, né? Lógico que o perfil do nosso paciente é um paciente mais grave, né? Não é qualquer paciente que entra numa unidade de terapia intensiva nem no pré nem no pós. Então, quando a Mari fala assim, cirurgia oncológica, paciente de cirurgias vasculares, as neurocirurgias, né? Vou puxar a sardinha, né? As neurocirurgias, e quando a gente vê um paciente com essa complexidade sair bem, gente, é para isso que a gente é intensivista. Exatamente. E lá a gente consegue ver resultados rápidos, né? Exato. Pelas ações, assim, se não tivesse a UTI, eles não seriam operados. E com a UTI eles são operados e tem segurança no pós-operatório. E às vezes no pré-operatório, quando você identifica situações que você consegue estabilizar para ir para a cirurgia mais seguro. Exatamente. Não é isso? Isso. Bem, ainda com você. Por favor. Mas estou mandando para você só pergunta fácil agora, né? Fale um atendimento que lhe marcou, que vier em sua mente, que lhe marcou. Que você lembra, assim, pela sua atuação, porque foi um desafio muito grande, seja por comoção, qualquer que seja o atendimento. Eu lembro da época Covid, né, que a gente teve um desafio muito grande. De ter 20 leitos de UTI, 20 leitos de enfermaria, né? De uma forma bem de pandemia, que todo mundo no medo, na insegurança. Só que esse paciente em específico, a gente já tinha um certo tempo já com o Covid, já tinha acho que mais de 6 meses. E foi quando veio o helmet, aquele capacete, né? Que a gente começou a não segurar, na verdade a gente começou a manter a fisiologia do paciente, né? Vendo que ele conseguia ficar confortável e, ainda assim, passando a inflamação, o tempo de inflamação da doença que estava ativa nele. Esse paciente conseguiu ficar 2 dias no helmet e foi um paciente que teve uma comoção muito grande no HCC quando a gente estava lá. E esse paciente, por ele estar muito bem com ele, com a equipe, aqueles pacientes que são resilientes para a doença e sabendo que às vezes um olhar de um profissional de saúde com um semblante um pouco temeroso, olhando a saturação dele um pouco mais baixa, olhando a frequência cardíaca dele um pouco maior, mas o paciente ainda assim confiando na gente me marcou bastante, porque ele passou por toda essa inflamação
E saiu bem. Ele conseguiu ir Bom. para casa e ficou bem. Então, no final, o desfecho foi bom, né? O desfecho foi positivo para ele e para todo mundo também. Ficou feliz. E você lembra de algum atendimento que ele marcou assim? São vários. Não vai. Não, são vários. Eu vou tentar escolher um, né? Porque são vários. Tem alguns recentes, inclusive. Então, eu vou dizer do último tempo, uma jovem de 38 anos que recebeu o diagnóstico de uma leucemia, mas um subtipo extremamente raro. Ela já tem 5 filhos, ela não mora em Vitória da Conquista. E aí ela chegou praticamente falecida para a gente na UTI, com um choque séptico. E essa paciente, a gente foi conduzindo ela fez um quadro de irritação peritoneal. E eu reconhecia que a gente não sabe cuidar de alguém que tem uma doença rara. Ela tem uma doença que acomete só 2% da população mundial. É mais comum em homem e ela é uma mulher. Nossa. Então, é algo extremamente raro. Ela faz tratamento em São Paulo com um especialista na doença dela, né, no Brasil. E aí, ela chega com uma irritação peritoneal e com uma tomografia que não tinha nada específico, só reacional. E aí, todo mundo quer fazer o quê? Abrir aquela barriga, porque tem uma irritação peritoneal. E eu fui pedir para a cirurgiã, tipo assim, olha, a gente não sabe cuidar dela. A gente não sabe o que ela tem, eu não estou vendo o foco. Sim. Você vai abrir para olhar, ela é uma pancitopênica. O que a gente vai fazer aqui? Vamos ligar para o médico dela, não abre, por favor. Ela está diminuindo a nora, ela está falando com a gente. Está clinicamente melhor. Ela está clinicamente melhor. Olha, Sandro, foi muito difícil, mas graças a Deus eu consegui convencer a cirurgiã. Não abri. Não abriram. E no final do plantão ela estava sem noradrenalina, sem irritação peritoneal, Olha. comendo pela boca. E ela conseguiu ir para o hospital dela em São Paulo para ser cuidada lá, já fora de choque, já sem nada. Mas isso aí é medicina intensiva à beira do leito. Nossa, mas pensa, eu me arrepio com ela, porque eu falei, ela, inclusive, o esposo dela pediu alta pedido, tá, para sair da UTI, para poder levar para o hospital. Falei, pelo amor de Deus, não faz isso, a gente chegou tanto aqui. Eu vou, me dá teu telefone, que quando eu chegar lá, eu te aviso que eu cheguei. E conseguiu chegar e tá bem, graças a Deus, ela tá bem hoje. Ela tá bem. Agora, a gente falou aí de pandemia, né? Eu sempre pergunto aqui, porque pandemia, como a Lívia falou, levou a especialidade de medicina intensiva. Muitas pessoas nem sabiam que existia terapia intensiva, o médico intensivista, e essa especialidade ficou em evidência nesse momento, nessa época. Por outro lado, nós intensivistas vivemos um momento muito difícil, porque, como você falou aí, nós fomos para o olho do furacão, quando estava todo mundo correndo do Covid, todo mundo com medo, botando máscara, ficando isolada, né? Nós tivemos que ir para lá, para dentro da UTI, tratar o paciente grave de Covid. Eu já falei em outro momento aqui, muitas vezes a gente ia para dentro da UTI Covid e quando a gente saía de lá, a gente imaginasse daqui uma semana, não seríamos nós que estivéssemos lá. Eu, pessoalmente, naquele momento de maior comoção, cheguei a me afastar da minha família com medo de passar a doença para minha mulher, para minhas filhas e tudo. Por um tempo eu fiquei assim. Mas como é que foi? Vou perguntar a você dessa vez primeiro. Vou te livrar dela, viu? Como é que foi para você viver a pandemia, o Covid, dentro lá do ambiente de UTI? Nessa época eu coordenava uma UTI de 20 leitos. Certo. E eu me lembro de orar e falava, eu não posso ficar doente. Que pretensão, né? Mas eu não podia, porque eram menos 10 se eu ficasse doente. Eram menos 10 que seriam avaliados. Porque como muita gente também chegou, né, na profissão, muitos colegas, a gente ainda supervisionava, porque a gente não tinha profissional suficiente. Então, a gente cuidava de 10 e supervisionava mais 10 ou mais quanto que fosse. E era um momento de muita fragilidade emocional para nós e para a nossa equipe inteira. Né? Quantas vezes a gente ia abraçar o técnico que dizia que não estava aguentando mais. Né? E passar o boletim por telefone. Essa era uma dor de não olhar para a pessoa, dela não saber, tem uma voz falando, e alguém que está cuidando do amor da vida dela, né? Então, era muito complexo para mim. E teve uma senhora que me marcou muito,
que a gente comunicou que a mãe dela, né, estava no processo ativo de morte, e ela foi parar na porta da UTI. E quem sou eu? Mas essa senhora pediu para falar comigo, eu fui lá falar com ela. Ela ajoelhou na minha frente, com um terço na mão, e falou, por favor, deixa eu botar isso na mão da minha mãe. Oh, rapaz. Como é que você não deixa um negócio desse? Não tem como. Foi lá, paramentei a pessoa inteira, explicamos o contexto, abrimos uma exceção. Felizmente, o corpo do hospital também está todo mundo fragilizado, né? Sensibilizou-se. E ela conseguiu fazer isso, já que não haveria também o velório, né? Porque as pessoas não tinham velório naquele momento. Era um ciclo, né? A gente tem os rituais de passagem nas vidas sociais e as pessoas perderam esse direito. Foi, eu vivenciei isso também. Então, foi muito complexo. Acho que nenhum de nós que viveu aquilo ali da forma que os intensivistas viveram, nós não somos iguais. Não somos, não. Não somos. E você, Mari? Você faz a segunda. Eu posso falar que a pandemia me fez amadurecer muito na intensiva, tanto na forma do paciente em si, de ver o paciente grave, dessa forma do acolhimento, da gente meio que virar um robô, porque a gente estava só por telefone. Então, a gente começou a parar o tempo, porque a gente parou o tempo para a gente atuar no hospital, né? Então, assim, tudo estava parado no mundo, mas a gente estava trabalhando. Então, foi uma forma da gente refletir do tipo, eu tô aqui para o paciente. Então, o paciente está aqui no momento que ele não tem família, então eu tô aqui. Eu virei meio que família do paciente, conversar com o paciente, cantar com o paciente. Teve um momento que a gente levou um violão, no final do ano, tava lá, todo mundo lá paramentado com o violão, era o violão convidado. A gente tinha... Então, assim, foi um momento da gente refletir, né? Tem que parar um pouco para crescer também na parte interna da gente em si. Mas na medicina em si, com o paciente do lado, aprendendo a cuidar desses pacientes graves. E o pós-hoje, o que a gente teve, né, da pandemia, do amadurecimento para intubações rápidas, a sequência de ter pacientes mais vai chocar aqui no momento, aquela experiência tem vindo aqui, tem sido, né, foi uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo boa para o amadurecimento, né? A gente pode dizer que a medicina intensiva foi uma coisa antes e depois do Covid. A medicina intensiva e o intensivista. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu vou perguntar uma coisa que... Vou perguntar primeiro você, aí você vai gostar de responder. Você já falou que a pós-graduação foi muito importante para você na sua formação como intensivista, né? E imagino para você também. Fale um pouco da pós-graduação da AMIB, da medicina intensiva. Na minha foi, né? Quando eu tomei gosto pela medicina intensiva, eu soube de uma pós, hoje não tinha a facilidade que tem, naquela época não tinha a facilidade que tem hoje, eu fui fazer em Belo Horizonte. Eu viajava 800 quilômetros uma vez por mês para fazer a pós. Então, tinha o custo, tinha a vontade, a dificuldade de ir, o custo de locamento, custo de hospedagem, alimentação, para ir lá fazer a pós. O resultado disso, ao término da pós, foi que eu me tornei mais qualificado. Sim. E me ajudou, apesar de a pós-graduação não ter essa intenção de capacitar você para a prova, ela acaba capacitando, desde que você leve ela a sério. Né? Então, se você tem lá um módulo de CITIM, e Lívia é instrutor do CITIM, daqui a pouco ela vai falar sobre o CITIM, né? Se você estuda o CITIM, estuda o neurointensivismo a sério, aproveita aquele material, aquele conteúdo, não há como você não estar, de uma certa forma, se capacitando para a prova de título. O resultado disso, para mim, como eu falei, depois da pós, foi um ano e pouco depois que eu terminei a pós, eu fiz a prova de título, fui aprovado, teve um concurso, por coincidência, teve um concurso público estadual que tinha 4 vagas para medicina intensiva, então eu fui aprovado também, assim como o Wesley Clínio, né? Então, eu não tenho dúvida que após uma pós classificada como prêmio, né? Uma pós que são os melhores profissionais da terapia intensiva do país que vêm aqui a conquista palestrar sobre o tema, né? Sobre os seus temas. Então, não tenho dúvida que acaba qualificando o profissional. E o que a gente vê hoje no mercado, e que eu vejo, eu sou gestor, né? A gente vê muita gente entrando nas UTIs ainda sem a qualificação, como o Lívia falou, porque tem muita vaga. Né? Não é nem culpa da pessoa que está entrando, mas passa a ser a partir do momento que ela tem um momento de qualificar e não se qualifica. Então o mercado vai absorvendo
naturalmente, isso vai se aprofundar cada vez mais, absorvendo as pessoas qualificadas. Haja vista que está se formando muitos profissionais no mercado, né? Nem todos estão se qualificando, né? Então, assim, o que se qualifica é que o mercado vai absorver. Bem, eu acabei falando muito, né? Eu queria que o Lívia falasse da pós-medicina intensiva e da sua importância na sua formação. A gente chega dando o plantão, né? Mas a gente faz diferença com conhecimento técnico, conhecimento teórico. Após, além de ela te fornecer isso, ela vai te dar um norte para você estudar, porque a terapia intensiva é muito ampla. Então, ela vai ser dividida em módulos e você vai começar a chafurdar aquele conteúdo conforme os módulos vão vindo, né? Hoje, aqui em Vitória da Conquista, a gente tem a pós, né? A pós que é chancelada pela MIB aqui. E como o Sandro disse, como você disse, as pessoas, assim, as referências nacionais estão aqui. Então, você não tem nada a perder, né? Muito pelo contrário, assim, seu network também existe naquele momento, onde você está com uma referência nacional falando sobre o tema. Os cursos da AMIB, né? A AMIB é uma instituição séria, então ela não vai colocar o nome dela numa pós onde ela não acredite. Isso. Então, a acessibilidade, o conhecimento está aqui, né? Está aqui, literalmente aqui na nossa cidade. Aproveitar a oportunidade, né? Porque para a gente fazer diferença, não adianta só ter boa vontade. A boa vontade vai mover muita coisa, mas o conhecimento técnico que a gente vai adquirir ao longo do tempo, ao longo da aula, né? E a prática, porque você tem a aula, né? Assim, esse final de semana aqui, a gente vai ter o sit-in, né? Então, a gente está numa UTI onde a gente cuida de pacientes neurológicos. Então, se você vai fazer o sit-in, você já vai ter um olhar diferente para o seu paciente, né? Se você tem um módulo de hemato, você vai olhar diferente para aquele paciente. Então, a relevância da pós-graduação vem no seu conteúdo, naquilo que você vai desenvolvendo ao longo do tempo e o momento de você tirar dúvida, porque tem muita coisa que a gente fala assim, o livro não vai dizer como é que você faz. E aí, coloca medicação ou não coloca medicação? Então, quando você está à frente a um grande profissional ali dando a aula para você, você chega para ele e fala, pô, eu tive um caso assim, assado, né? Troca ali um e-mail, um contato, e aí ganha uma nova referência, né, para você poder consultar em momentos que nós todos fazemos isso. Né? Tipo assim, e aí, gente, como é que a gente faz aqui? Eu estou com essa tal situação. E a pós lhe permite isso também com uma pessoa que estuda aquilo ali nacionalmente reconhecido. Então, para mim, a pós foi muito importante, até porque mudou a minha vida. Eu ia fazer dermato e virei intensivista. Acho que escolhi bem o caminho. Escolheu bem. O que mudou para você, Mari, antes e depois da pós? Sou um pouco suspeita de falar, porque a gente já tá na terceira ou quarta turma. Terceira já, indo né? para quarta. E toda vez que tem uma aula, eu falo, então, eu posso ir lá assistir essa aula. Amanhã tá lá com convidada. Esse módulo eu posso ir. Então, assim, a pós foi muito importante para mim por conta desse tempo da pandemia. Logo que a pandemia já estava estabilizando, foi quando eu fiz. Aí eu fui a primeira turma, né, da pós aqui em Conquista. Então, foi primordial por conta dos módulos, professores renomados, né, vinham para minha cidade. Tipo, eu tô aqui em Conquista, vieram para cá um final de semana ter essa quantidade de conteúdo, né, atualizado e pela AMIB, né? Eu não tenho nem o que falar sobre a associação mesmo da medicina intensiva, né? Que é a única, hoje existem outras pós de medicina intensiva, né? Mas essa é a única que é chancelada pela AMIB, que é o órgão que representa a medicina intensiva no país. Não é isso? Exatamente. Quer falar um pouquinho sobre o CITIM? Doutora Lívia é a estrutura do CITIM, que é um... Deixa eu vender meu peixe. Que é um módulo de neurointensivismo. Fala um pouquinho aí sobre isso. O CITIM, ele, na verdade, ela é uma imersão. Né? O objetivo dele é te dar uma noção básica ali, como é que você vai conduzir naquelas primeiras horas, no momento crucial, né? O cuidado do seu paciente neurológico. E aí a gente abrange os grandes temas em neurointensivismo, né? Vai falar de TCE, vai falar de AVC, vai falar de tumorações, crises convulsivas, né? Explicar um pouquinho da fisiopatologia, porque se não for assim, né? Da fisiologia e fisiopatologia. E aí nós estamos em 2 dias, né? Sexta e sábado, vai ser dia 23 e 24 de maio, né? E o nosso objetivo é esse, a gente divulgar o conhecimento. De maio não, desse mês. De maio não, é de fevereiro, olha eu. Amanhã, depois. Porque eu tô com luso na cabeça aí, ó. Com luso na cabeça.
Amanhã e depois. Bem isso, amanhã depois de amanhã. E aí, eu tenho a honra de fazer parte desse time, do CITIM, que também foi um desafio muito grande. Na verdade, eu sempre gostei de neuro, e gosto de neurovascular. E que é o que a gente vê em terapia intensiva, né? Se a gente for para um consultório do neuro, vai ver Alzheimer, cefaleia, né? Não, eu gosto de neurovascular. E aí, na época, quem geria era o professor Falcão, da Unicamp, e aí eu falei, como é que eu faço para fazer esse negócio aqui que eu quero? E aí ele falou, manda um e-mail, tá bom. Agora assiste 3 aulas, agora tira 9 em 3 provas, agora vem aqui para fazer uma aula pra gente. E aí, num desses cursos, no meio do caminho de todo esse processo seletivo, o professor Salomão, ele teve uma intercorrência no hospital. E eu estava sentada estudando, fazendo parte do protocolo. E ele olhou para mim, você quer isso mesmo? Eu falei, quero, professor. Ele falou, então levanta e vai dar a próxima aula que o Salomão não vai dar. Falei, como é que é o negócio? Vamos embora, a próxima aula é sua. E levanta e dá. E estava todo mundo eu estava na sede em São Paulo, a galera da USP sentada. Eu falei, tá bom, me mostra o slide aí. A hora é agora. E eu fui tremendo igual uma vara verde. Mas eu dei a aula. Aí, por honra ao mérito, eles falaram assim, essa menina não vai sair da gente. Ou vai, né? Que massa, velho. Então, assim foi. Então, agora o CITIM está aqui, em Vitória da Conquista, através da pós da Elo, né? Aí já está segunda... Já é a terceira. A terceira aula sua? É a terceira aula. Nossa, é a terceira aula que a gente vem contribuir com os colegas no manejo do paciente neurocrítico. Amanhã e depois, tem que ver que dia que vai ser lançado o pódio. Mas é 23, 24 de fevereiro. De fevereiro. Né? Fevereiro, né? Maio é o luso brasileiro. Maio é o luso brasileiro, que vai ser legal de estar lá, né? Agora, a pergunta mais light de todas, né? Talvez seja mais difícil para ela, mas para você é fácil, né? Qual é o seu hobby? O que você faz quando não está fazendo medicina intensiva? Ela eu sei mais ou menos o que é. Então, tem um certo beach tênis. Tem que levar ela no beach, né? Então ela prometeu, né? A gente tá esperando essa promessa dela poder ir pro beach tênis. Eu entrei recentemente no cross, mas eu não sei se ela ainda tá, mas eu tô meio que desviada e voltando pro beach tênis. Você entrou recentemente no? No crossfit. No crossfit, Isso, tá. Isso que ela tava tentando acompanhar aqui, né? Tá? Mas Tem que levar no beach, fazer aula experimental. Mas só que o beach literalmente venceu, né? Hoje é o final de beach, hoje 7 horas da manhã. Olha, tá vendo? Ele é mais viciado, sabe, do que todo mundo, mas eu pude perceber no congresso. Verdade. Emanuela, casado com a Emanuela, não tem como, né? As filhas, meu filho. Todo mundo é time beach tênis. E você? Então, eu gosto de casa. Eu gosto de casa, o meu hobby, eu tenho uma loja de casa. No meio desse contexto todo, eu gosto de decoração, que massa. Gosto de organização, né? E aí eu tenho uma loja de casa e o meu hobby é essa loja. Não tenho perfil atleta, não. Eu sou o perfil de casa. Então, é isso. Aí o meu hobby é esse. Não deixa de ser hobby, né? Exatamente. Eu não perguntei esporte, eu tenho hobby. Exatamente. Então, o meu hobby é casa. Mas tá devendo ainda o beach tênis. Tô devendo beach tênis, faço um compromisso de pagar. Marca para ela uma aula experimental. Pronto. É bem isso. A aula experimental você vai lá e testa. Aí, vê qual é. Não, depois da aula experimental você já se matricula, entendeu? Porque é uma seita. Não pode furar a seita. Não pode. Okay. Ou você aceita. Você faz a aula, aí você se matricula, aí depois você já troca o seu carro, aí depois você já compra a raquete, entendeu? Entendi. Já tem que chegar de raquete. Isso, aí com o tempo você vai mudando o perfil, troca a raquete. Cop Stanley, Renegade e raquete. Aí depois de um mês já vai com a roupa. Aí já compra os lookinhos, entendeu? Aí pronto, tá. O beat venceu. Entendi. Você sabe que bonezinho, já tá perdido no universo beat. Já. Pé na areia, pé na areia a gente tá meio acostumada, né, Mari? Verdade, pé na areia a gente já vai. Quando a gente finaliza assim, eu sempre peço para você, o convidado dar um recado para quem está assistindo, olhando para aquela câmera ali. O recado que eu vou pedir a Lívia e a Mari, é assim, ó. Quem está entrando aqui no mercado, no momento de medicina intensiva, tem muita gente formando, né? E dando plantão em UTI. Quem está entrando agora na medicina intensiva, que caminho que se deve percorrer? Pode falar olhando para aquela câmera lá. Uau!
vocês top. Bom, na verdade, para ser um bom intensivista, você precisa ser curioso, tá? Então, curioso, cuidadoso, vai estudar, vai fazer sua pós, vai fazer sua prova de título, vai investir em você, você é seu melhor material de trabalho, né? Então, se empenhe, se dedique. Lembre que hoje você está cuidando da mãe de alguém, um dia você vai cuidar do seu amor também, né? A gente vai acabar influenciando o cuidado de quem a gente ama. E conhecimento é o que vai fazer a diferença. Então, se dedique a essa profissão. A gente tem muito orgulho de ser intensivista, né? Até o slogan, né? Mas a gente tem muito orgulho de ser intensivista, porque é muito bom a gente poder ajudar as pessoas que ali estão para precisando da gente, de qualquer forma. Às vezes acolhendo, às vezes abraçando, às vezes ouvindo e às vezes chorando com eles, porque a gente é gente. E como é gente cuidando de gente, a gente tem sentimentos também. Mas estudar é o caminho do intensivista. Na verdade, qualquer médico, né? Mas como a gente não tem tempo para olhar nas inteligências artificiais, a gente precisa saber exatamente aquilo que a gente está fazendo. Agora você, doutora Mari, olhando para aquela câmera lá. Aproveitar as oportunidades, principalmente Vitória da Conquista, se possível, atualize na pós, né? Principalmente por estar pela MIB. E é o que Lívia falou, estudar, se atualizar, ser curioso e ser humilde. Isso. Ótimo. Ótimo. Sempre. Obrigado, menina. Pessoal, até a próxima.